Há poucas semanas, o Brasil parou para discutir se a vencedora do Big Brother Brasil merecia ou não os 5,7 milhões de reais que ela ganhou como premiação. A reclamação mais recorrente foi algo na seguinte linha: o Big Brother Brasil teria virado INSS para aposentar uma mulher rica que nunca trabalhou. Beleza. Enquanto todo mundo brigava ali na rede social vizinha por conta disso, ninguém fez uma conta simples. Aquela mulher acabou de ganhar em 90 dias de confinamento exatamente o patrimônio que o brasileiro médio investidor diz que precisa para a sua aposentadoria dos sonhos. E estou falando sério, e os números fecham com uma precisão que parece até roteirizada. Isso porque uma pesquisa recente da XP, com 180 mil investidores, acabou de mostrar quanto o brasileiro quer ter de renda quando parar de trabalhar. E o número é R$22 mil por mês, e isso aos 62 anos de idade. Então hoje aqui a gente vai fazer 4 coisas. A conta que ninguém faz, um passeio aí pela discussão e todo esse caos mental que está rolando na rede social vizinha, e a pergunta em que esse dinheiro deveria estar investido para valer a pena e o que isso tudo deveria estar te ensinando sobre o seu próprio plano. Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças e investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. Então, a reportagem saiu há pouco tempo na Infomoney e ela foi baseada num levantamento da XP com 180 mil clientes investidores. E os números são esses, vamos dar uma olhada. O brasileiro investidor diz que quer parar de trabalhar aos 62 anos de idade, em média, e quer ter nessa fase uma renda mensal de R$22 mil. Um recorte por gênero: os homens querem se aposentar aos 60 anos de idade com aproximadamente R$24 mil por mês. Já as mulheres projetam parar aos 62 anos de idade com uma renda de R$18 mil. E até dando spoiler do que vem por aí, esses não são números do brasileiro médio. Esses são números dos brasileiros que já investem, que já têm corretora, que já têm alguma educação financeira. Quem ainda não chegou nessa fase, nesse degrau, provavelmente ainda está longe disso. Mas aqui entra uma parte interessante. R$22 mil por mês, de forma perpétua, sem nunca ter que tocar no valor de principal, quanto de patrimônio investido isso exige? Pois é, vamos lá. Numa premissa razoável de 0,4% ao mês de juro real, vou explicar daqui a pouco de onde que vem esse número, você precisaria ter investidos R$5,5 milhões. Lembra quanto a vencedora do Big Brother Brasil ganhou? R$5,7 milhões. Pois é, a vencedora do BBB acabou de ganhar em 3 meses o patrimônio exato que o brasileiro médio investidor diz que precisa para realizar o sonho da sua aposentadoria. Inclusive com folga, né? 5,7 milhões a 0,4% real dá R$22.800 por mês, R$800 a mais do que a média da pesquisa da XP. E olha que essa conta é com uma premissa conservadora. Em condições normais aí de temperatura e pressão, com a Selic onde está hoje e o Tesouro IPCA longo pagando o que está pagando hoje, a realidade seria ainda melhor, mas nós vamos chegar lá. E não estou dizendo aqui que isso é justo, não estou dizendo que o Big Brother Brasil é meritocracia, não estou dizendo que ela merece mais ou menos do que ninguém. O ponto aqui é matemático. A indignação das pessoas com a premiação foi gasta num número que na prática é justamente o tamanho do sonho do próprio brasileiro. Mas beleza, você pode estar se perguntando de onde saiu essa taxa de 0,4% ao mês real? Por que não usa a taxa da poupança? Por que não usa a taxa da Selic? Essa pergunta faz sentido, porque a escolha do instrumento muda tudo. Então eu vou te mostrar uma coisa que pode até mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro. Olha o que 5,7 milhões de reais rendem hoje em cada instrumento com a Selic a 14,5%, que é a atual quando eu gravo esse vídeo, e o Tesouro IPCA mais longo pagando IPCA mais 7%, que é onde a gente está nesse momento. Então na poupança esse valor renderia aproximadamente R$46 mil por mês. No Tesouro Selic, líquido de impostos, ele renderia R$55 mil por mês. Em um CDB de 110% do CDI, de forma líquida, ele renderia R$60 mil por mês. Em uma LCI ou LCA de 95% do CDI, R$61 mil por mês. No Tesouro IPCA longo, líquido, só a parte real, R$25 mil por mês. Então veja, Selic, CDB, LCI rendendo bem mais do que o IPCA+. Então parece fácil de decidir, né? Vamos de CDB, que está pagando R$60 mil e está tudo certo. Mas é aí que mora a armadilha que acaba pegando muita gente desprevenida. Aqueles R$60 mil do CDB, ou R$55 mil da Selic,
ou 46 mil reais da poupança são valores nominais. Ou seja, a inflação está comendo, está corroendo esse valor por dentro. Para a gente ter uma ideia, se a vencedora do Big Brother pegar 5,7 milhões, jogar na poupança e gastar os 46 mil reais todos os meses, sem mais nem menos, vai acontecer o seguinte: daqui a 10 anos, com o IPCA aí próximo aos 4%, que é a projeção do boletim Focus, esses 46 mil reais vão valer apenas 31 mil reais em poder de compra hoje. Já em 20 anos, eles vão valer 21 mil reais. E em 30 anos, apenas 14 mil reais. Em 3 décadas, o ricão da poupança vai virar uma classe média, sem ter feito nada de errado. Só ficou parado vendo a inflação corroer o seu rendimento. Já o Tesouro IPCA+, aquele que parecia render menos, com 25 mil reais por mês, esse é diferente. Ele paga IPCA mais um juro real. Então hoje, em condições normais, ele está pagando IPCA mais 7% ao ano, que descontando aí o imposto de renda e descontando a inflação, dá em torno de 0,44% ao mês real líquido. Na prática, ele entrega 25 mil reais por mês hoje e 25 mil reais em poder de compra daqui a 10, 20, 30 anos, de forma perpétua. Meio que traduzindo, o IPCA+, é o único instrumento da nossa lista aqui que mantém o padrão de vida para sempre, sem nunca ter que tocar no principal. E aí que entra a justificativa da minha taxa de 0,4% real. Poderia ter usado mais, poderia ter usado menos, mas o histórico do Tesouro IPCA longo no Brasil, se a gente for observar, já pagou IPCA mais 7, mais 6, mais 4, mais 3, tudo isso sempre dependendo do ciclo de juros. A média histórica de longo prazo fica entre IPCA mais 4 e mais 6%. 0,4% ao mês real equivale ao IPCA mais de 5% ao ano. Está no piso da média histórica. Inclusive, essa é a parte até importante, que hoje, em condições normais, o IPCA está pagando, IPCA longo está pagando IPCA mais 7, ou seja, acima da minha premissa. Então, se eu usasse a taxa atual, os 5,7 milhões renderiam quase 25 mil reais por mês em poder de compra perpétuo, em vez dos 22.800 do cenário conservador. Mas aí, para projeção de 30, 40 anos, é melhor sempre a gente trabalhar com a premissa conservadora, porque o Brasil vai passar por vários ciclos de juros nesse período, e a Selic não vai ficar em 14,5% para sempre. E em um planejamento é sempre melhor a gente errar para menos do que prometer demais. E aí não estou dizendo aqui que você tem que investir só em Tesouro IPCA+. Quem quiser diversificar aí com ações, fundos imobiliários, provavelmente pode bater isso até com uma certa folga. A graça é que mesmo no cenário mais conservador possível, ainda assim a conta fecha. Mas beleza, agora a gente já pode voltar para a nossa história. Então vamos pegar esse princípio que a gente acabou de ver, que o que importa é a renda real em poder de compra perpétuo, e vamos ver o que está rolando de discussão na rede social vizinha. Quando a gente vai ver a repercussão, né, desse final e a premiação do Big Brother Brasil, e vai ver as pessoas debatendo quanto de dinheiro é suficiente para parar de trabalhar, o que aparece é uma confusão coletiva e absurda. Vamos dar uma olhada juntos aqui nesses prints. O cara falou que 5 milhões? KKKK. 100k e eu me aposento. Ou seja, 100 mil reais. O sujeito acha que com 100 mil reais ele se aposenta. E por mais que a gente entenda aqui que seja talvez uma força de expressão, uma hipérbole, sei lá, ainda assim, vamos fazer a conta juntos. 100 mil reais rendendo a 0,4% ao mês no Tesouro IPCA, isso aí vai dar 400 reais por mês, para sempre. Mas muito abaixo aí do salário mínimo. Uma aposentadoria que não pagaria nem um aluguel de uma kitnet. Beleza, esse é um lado aqui do espectro. Vamos ver outro aqui. Essa moça aqui, na mesma semana, postou o seguinte, aspas, descobri que sou muito pobre porque a conversa do meu time hoje foi que eles não parariam de trabalhar se ganhassem 5 milhões, porque a renda passiva de 1% ao mês, 50 mil reais, não cobriria o atual padrão de vida deles. 30 mil curtidas nesse post, quase 600 mil visualizações, e isso é uma conversa real, acontecendo num grupo real. A conta dela, inclusive, está certa, né? 5 milhões a 1% ao mês dá 50 mil reais, embora 1% ao mês seja aí uma premissa talvez otimista demais, pensando em uma projeção de longo prazo. Apesar disso, a matemática aí da conta está coerente. Então, o
que a gente tem no mesmo país, na mesma semana, na mesma rede social, no mesmo ambiente, a gente tem, por um lado, uma pessoa achando que precisa de 100 mil reais para parar de trabalhar e outra pessoa achando que 5 milhões é pouco. Estamos falando de uma diferença de 50 vezes. 50 vezes entre o que dois brasileiros adultos, espera-se, acham que é a quantia certa. Mas não para por aí, tem mais. Esse cara aqui, ó. Com 10 milhões, me aposento e nunca mais vou me preocupar com conta de luz. Vou morar em Pato Branco e escrever minha série de fantasia. E fazendo a conta aqui dele, 10 milhões de reais nesse Tesouro IPCA vão render ali 40 mil reais por mês, líquidos, em poder de compra real. E realmente aí, nesse caso, dá para pensar em escrever a série de fantasia dele. Esse outro aqui, aspas, se ganho 2 milhões, eu me aposento, filho. Imagina 15. Beleza, vamos fazer a conta aqui para ele também. 2 milhões de reais em IPCA vão render 8 mil reais por mês. Uma boa renda, mas não é uma vida de príncipe, né, como o colega aqui sugeriu. Então reparem que se você juntar o time do Twitter, né, da outra rede social, cada um vai ter uma régua mental completamente diferente, mas ninguém parou para fazer a conta certa e no instrumento, né, no investimento certo. É razoável pensar que essa confusão toda também é o que mantém o brasileiro paralisado, porque enquanto cada um tem o seu chute, ninguém tem um plano. Mas beleza, aí a gente volta no post do começo do vídeo, né, de que o Big Brother Brasil virou um INSS para aposentar uma mulher rica que nunca trabalhou. Agora vamos olhar para essa frase com calma. Quem postou isso, quem deu like, quem retweetou, está sentindo uma coisa muito específica, né? Está sentindo que alguém pegou um atalho e que essa pessoa não vai poder pegar. E isso é real, né? Isso é a vida, é verdade. Atalhos existem, o Big Brother é um atalho, loteria é atalho, uma herança é atalho, mas aqui é a questão. A indignação com o atalho dos outros não constrói nenhum centavo do seu patrimônio. Cada minuto que essas pessoas passam se explicando por que fulano não merece, é mais um minuto que essas pessoas não estão fazendo a conta do próprio plano delas. E meio que traduzindo isso para o que importa, a vencedora do Big Brother acabou de mostrar, sem querer, exatamente quanto custa a aposentadoria. 5,5 milhões de reais. Esse é o número. Não é quem sabe um dia, não é depende. 5,5 milhões investidos em Tesouro IPCA mais longo, o equivalente rendendo 0,4% real ao mês. Mas aí vem a pergunta mais espinhosa. Beleza, mas tem como chegar lá? Mas aí já adianto que a resposta não é muito sexy, né? A resposta é matemática, ela depende de duas coisas, o tempo e o aporte mensal. Para acumular aqueles 5 milhões e meio de reais investindo todo mês a 0,4% de juro real, você precisaria aportar em 40 anos cerca de R$ 3.800 por mês. Calma. Em 30 anos, cerca de R$ 6.900 por mês. Em 20 anos, cerca de R$ 13.700 todos os meses. E em 10 anos, cerca de R$ 35.800 todos os meses. Então vamos reparar aqui o que esses números estão dizendo. Que quem começa investindo aos 22 anos e investe R$ 3.800 por mês vai acabar chegando aos 62 anos de idade, 40 anos depois, com 5 milhões e meio investidos. Quem só começa aos 32, 10 anos depois, precisa quase dobrar o esforço, investindo ali R$ 6.900 todos os meses. Já quem deixa para começar aos 42 precisa quase quadruplicar o aporte mensal, que seria R$ 13.700 por mês. E quem deixa para começar aos 52 anos de idade, com a meta de se aposentar aos 62, precisaria de um aporte de R$ 35.800 todos os meses, o que é, ironicamente, maior do que a renda que ele quer ter na aposentadoria. Então aqui o grande ponto é o seguinte, que o tempo não volta e o aporte feito tarde custa muito mais. Mas claro, aqui cabe uma ressalva gigantesca. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ter R$ 3.800 sobrando, especialmente aos 22 anos de idade. Inclusive estamos falando aqui de mais do que a renda média do trabalhador brasileiro. Então se essa fosse a lei universal aqui e única, esse vídeo podia terminar aqui todos nós aqui com a cara no chão, mas não é isso que eu quero entregar aqui. Os R$ 22 mil de aposentadoria são o teto da pesquisa da XP, é o sonho, mas a mesma matemática ela vai funcionar para qualquer aporte que você consiga sustentar.
E o que essa conta vai entregar é que mesmo com pouco é mais do que você imagina. Vamos ver essa tabela aqui, todos os números a um rendimento de 0,4% real ao mês. Então, para quem investir R$200 todos os meses por 30 anos, vai acumular R$160 mil de patrimônio, que vai garantir uma renda perpétua de pouco mais de R$640 por mês. Quem investir R$500 todos os meses por 30 anos, vai acumular ali R$400 mil de patrimônio, tendo uma renda perpétua também de R$1.600 todos os meses. Então o ponto aqui é o seguinte, quem aporta R$500 por mês, então, durante 30 anos, não vai virar o vencedor do Big Brother Brasil em termos de premiação, mas vai se aposentar com uma renda próxima, né, muito parecida com a do INSS, com a diferença de que vai ter também um patrimônio acumulado de R$400 mil. E aqui fica nítida a distância, né, real entre o brasileiro sujeito ao INSS e o brasileiro investidor da pesquisa da XP. Acaba que, friamente falando, não é nem injustiça, é a diferença de R$500 investidos todos os meses, multiplicados por 30 anos. E aí, antes da gente fechar, preciso fazer um esclarecimento aqui de um ponto bastante importante, que todos os números que eu mostrei aqui, eles estão em poder de compra de hoje, né? Até porque a gente trabalhou aqui com juros reais, ou seja, aqueles juros acima da inflação. Então, quando o vídeo diz que 5,5 milhões rendem R$22 mil ao mês, isso é em valor de compra de hoje. Daqui a 30 anos, em valores nominais, isso vai ser equivalente a 70, 80 mil reais, a depender da inflação acumulada. Mas o que esse dinheiro vai conseguir comprar é o equivalente ao poder de compra de R$22 mil hoje. E aí tem uma sutileza importante, né? Para a conta do aporte fechar, o seu aporte mensal também precisa acompanhar a inflação. Então quem começa aportando, por exemplo, R$1.000 hoje, daqui a 10 anos vai ter que estar aportando R$1.400 nominais, né? Daqui a 20 anos, R$2.000, daqui a 30 anos, um pouco mais de R$3.200. Isso aí considerando o IPCA, que se ele se mantiver na faixa de 4%, que é o projetado aí pelo Boletim Focus. E isso parece um detalhe técnico, né? Mas é o que acaba separando quem chega lá e quem acaba ficando pelo caminho, né? Quem aporta o mesmo valor nominal, por mais que seja importante, mas o mesmo valor durante 30 anos, acaba terminando com muito menos do que o projetado. Acaba, às vezes, sem entender o porquê. Inclusive, é por isso que aplicar em poupança e Selic sem reaplicar com um valor acima da inflação acaba sendo uma armadilha. Você acha que está guardando dinheiro, mas está guardando algo que vale cada vez menos a cada ano. Então aqui vou deixar um convite. Antes de você fechar esse vídeo, faz uma coisa. Pega uma calculadora, define o quanto você quer ter de renda mensal real, em valores de hoje, mas pensando na sua aposentadoria. Aí pode ser 3 mil, 5 mil ou os 22 mil reais mensais, o que for coerente aí com o seu padrão de vida hoje. Você vai pegar esse valor e vai dividir por 0,004. Esse resultado que você chegar vai ser o patrimônio que você vai precisar ter investido em um investimento de IPCA mais ou equivalente para você ter aquela renda de forma perpétua em poder de compra atual. Aí, sabendo o seu prazo, você vai calcular o aporte mensal necessário, corrigindo sempre pela inflação ano a ano. Tem várias calculadoras gratuitas que inclusive já fazem isso, eu vou deixar algumas delas aqui na descrição. Então você vai ver o número que vai aparecer dessa conta, e se ele for um número confortável para você, beleza, é só continuar. Se ele for desconfortável, bem-vindo ao mundo real. Planejamento real é dessa forma mesmo que acontece, especialmente quando a gente está iniciando. Agora, se for um número que é impossível dentro do prazo que você imagina para a sua aposentadoria, então uma de duas coisas vai ter que mudar: ou o tamanho do sonho ou o tamanho do prazo. E aí não tem muito para onde correr para além disso. E eu já adianto também que não tem nada errado em revisar o próprio sonho. Os 22 mil reais por mês é o teto da pesquisa lá da XP, mas o teto não é o destino, e não é destino também para todo mundo. É uma aposentadoria boa também, ela não é necessariamente uma aposentadoria cara, é uma aposentadoria coerente com o que você construiu no investimento certo, sempre ajustado aí pela inflação. E aí eu queria fechar com uma observação. A vencedora do BBB ganhou 5,7 milhões, as pessoas passaram bastante tempo antes e depois discutindo com bastante euforia. Mas cada uma daquelas pessoas indignadas
tivessem pegado aqueles 20 minutos que elas gastaram ali, entretidas, engajadas nessas discussões, para fazer conta para a própria aposentadoria, no instrumento certo, ajustado para a inflação, teria sido bem mais produtivo. Porque a verdade é que às vezes a gente não quer ouvir, que é o que separa o brasileiro do INSS e o brasileiro que ganha lá os 20 mil reais com aposentadoria, não é só injustiça, até porque tem bastante injustiça sim. Mas ter um plano, ter um instrumento, é bastante válido nessa situação e faz toda a diferença. Mas plano só nasce quando você para de olhar para o vizinho e começa a olhar para a própria planilha. A vencedora do Big Brother não é problema seu. A planilha que você nunca abriu, o seu planejamento que você nunca iniciou, esse sim é o problema seu. Mas e você? Qual que é o seu número? Quanto você acha que precisa para parar de trabalhar? E mais importante, você já fez a conta de quanto isso significa de aporte mensal, corrigido pela inflação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.